O Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul está com as inscrições abertas para os cargos de técnico judiciário e analista judiciário. E aí, quer saber quais são os requisitos para garantir a sua aprovação neste concurso? Então fique aqui comigo que nesse vídeo eu vou te falar tudo sobre isso. Eu sou a professora Ana Cláudia Filipinho e estou aqui no canal da Nova Concurso para te trazer o que há de mais atualizado a respeito de concursos públicos. Mas antes de começar, eu quero te convidar. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative as notificações, curta, compartilhe os nossos vídeos. Isso é muito importante para que a Nova continue a produzir conteúdo de qualidade para você. Vamos então falar das principais informações deste concurso público para que eu possa te falar quais são os critérios de aprovação. Pois então, esse concurso ele tem as inscrições até o dia 29 de setembro. As provas elas irão ocorrer no dia 23 de novembro para o cargo de analista e dia 30 para o cargo de técnico. Requisito para técnico, ensino médio, para analista, ensino superior. Olha que interessante, dá para prestar os dois, mesmo porque eu vou te falar com relação às matérias. Remuneração R$ 4.843,63 para técnico, esse é o inicial, e sem os outros benefícios, e para analista R$ 9.226,01 também, sem nenhum benefício, e a parte inicial. Banca FGV, previsão de cadastro de reservas. Aqui não podia ser diferente. A maioria dos concursos ela está, infelizmente ou felizmente para muitos, saindo como cadastro de reservas. Por que infelizmente? Porque geralmente essa falta de previsão já gera aquela expectativa. Será que vão nomear? Será que não vão nomear? Pois então, eu estou falando de um órgão de credibilidade, de uma banca de credibilidade. Ninguém ia fazer um concurso se não tivesse essa intenção de nomear. Então, esse é um ponto negativo, aquela ausência de previsão que faz com que você não se sinta, mas aqui é a tendência dos concursos públicos. E por que eu falei felizmente? Simples, porque muita gente deixa de prestar os concursos porque tem a previsão de cadastro de reservas. E isso faz com que aquelas pessoas que tenham possibilidade de serem aprovadas, elas acabam ficando de fora, porque elas esperam na fixação de vagas que elas sejam aproveitadas, quando na realidade isso não é fato, tá? Então, sim, é um concurso de cadastro de reservas, mas sim, vai ter sim nomeação, porque há intenção do tribunal. Banca, como eu falei, é a FGV. Deixa eu falar com relação aos cargos, porque tem alguns requisitos com relação ao cargo de analista, alguns cursos específicos que podem prestar esse concurso. Para técnico, conforme eu já tinha falado, requisito ensino médio ou equivalente. Já analista, eu tenho analista do Poder Judiciário da área administrativa que tem como requisito o ensino superior na área de administração ou administração pública, ciências jurídicas e sociais ou direito, contabilidade ou economia, e já na parte de analista do Poder Judiciário da área judiciária que eu estou falando em ciência jurídica e social, ou seja, o direito. Então, esses são os requisitos para esses cargos. Agora eu quero falar dos critérios de aprovação e para isso eu vou ter que falar com relação à prova objetiva. Essa prova objetiva, ela é de caráter eliminatório e classificatório e ela é composta por 80 questões de 5 alternativas cada. Aqui o horário de aplicação será das 13 horas até as 17 horas e os locais de prova são Porto Alegre, Alegrete, Caxias do Sul, Palmeira das Missões, Passo Fundo, Pelotas, Santa Maria e Santo Ângelo. Agora sim eu quero falar de quais são as matérias. Vou começar com o técnico. 4 disciplinas cobradas nessa prova de técnico. Então, quais são as disciplinas? Língua portuguesa, raciocínio lógico, legislação, noções de análise de dados e inteligência artificial. Aqui eu já coloco nas porcentagens. Língua portuguesa, ela corresponde a 35% das questões de prova. Lembrando que a gente tem uma quantidade, quantas são as questões de prova, quantas são as questões que estão envolvendo na prova. Então, eu sei o quê? Eu sei que dessas questões de prova, eu tenho que
eu tenho a questão de língua portuguesa correspondendo ao quê? A 35% das provas, da prova. Eu tenho o raciocínio lógico correspondendo a quê? Correspondendo a 30% da prova. Mas e daí? Quantas questões são? 80 questões. Então, 35% de língua portuguesa, 30% é de raciocínio lógico, eu tenho 20% de legislação e 15% de análise de dados. Aqui, informática, é interessante que o tribunal ele tem mania, é interessante que os últimos concursos ele tem a denominação diferente. Em vez de colocar noções de informática, ele usa terminologia diferente. A última prova foi microinformática, agora já está essa questão de análise, né, de dados e inteligência artificial. Então vamos agora para os critérios de aprovação para esse cargo de técnico. O que eu tenho aqui? Eu tenho língua portuguesa, são 28 questões das 80, das 80 questões previstas no edital, eu tenho que ter um mínimo de 17 para ser habilitado. Então, se eu estou disputando a ampla concorrência, eu tenho que ter acertado no mínimo 17 questões. Agora, se eu estou disputando as vagas reservadas, aquele cadastro, aquelas vagas especiais, eu tenho que ter tido no mínimo um acerto de 13 questões. Já raciocínio lógico, o que eu tenho aqui? Eu tenho 24 questões, tenho que ter acertado no mínimo 14 se eu estiver disputando para ampla concorrência e 11 se eu estiver disputando para as vagas reservadas, tá? Legislação, 16 questões, no mínimo 10 para ampla concorrência, no mínimo 8 para reservas, o cargo das reservas especiais. Noções de análise de dados e inteligência artificial, 12 questões, mínimo 7 questões para ampla concorrência e 5 para as vagas reservadas. Só uma atenção, porque na prova, um todo, eu tenho que ter acertado no mínimo 48 questões das 80 questões de ampla concorrência, se eu estiver disputando para ampla concorrência, ou 38 da reserva. Significa o quê? Significa que eu tenho que ter um acerto de 60% da prova. Mas já falei, ó, quatro disciplinas para técnico. E para analista? Para analista são quantas disciplinas? Pois então, analista, eu tenho também esses conhecimentos básicos, que é língua portuguesa, legislação e noções de análise de dados, ou seja, aqui eu não tenho raciocínio lógico. E eu tenho, na parte específica, eu tenho administração, administração financeira e orçamentária, direito constitucional e direito administrativo. Perceba que aqui eu tenho um ponto diferente do que acaba acontecendo com as provas, com a grande parte das provas em que eu tenho uma diferença entre os conhecimentos gerais, né, os conhecimentos básicos e conhecimentos específicos. Geralmente, o peso maior é no quê? No conhecimento específico. O maior número de questões costuma ser no conhecimentos específicos. Aqui a gente tem essa diferença. Por quê? Porque aqui, quando eu vou olhar para a porcentagem, para os critérios, eu tenho aqui um peso muito maior nessas de conhecimento básico. Eu vou até mostrar novamente aqui. Língua portuguesa, 27%, legislação, 12%. E eu tenho aqui as noções de análise de dados. Percebam que o 27, 12, 15, eu tenho mais de 50% da prova. Os demais, olha aqui, eu tenho a administração, o AFO, o direito constitucional e o administrativo, ele é menor. Eu vou trazer aqui mais fácil, né? Já esmiuçando um pouquinho mais. Perceba aqui, conhecimentos gerais eu tenho 42 questões, de 80. Língua portuguesa, 22 questões. Eu tenho que ter, no mínimo, 13 questões. Já, se eu estou disputando para as vagas especiais, eu tenho 10 questões, tem que ter acertado 10 questões. Tópicos de legislação, também, no mínimo 6 questões, se eu estiver disputando para ampla concorrência, e 4 nas vagas reservadas. Noções de análise de dados, e aí, 12 questões, tenho que ter no mínimo 7 questões se eu estiver disputando para ampla, ou seja, cada uma dessas disciplinas eu tenho que ter acertado pelo menos 60%, tá? E aqui 5 se eu estiver disputando para as vagas reservadas. Observe aqui que os conhecimentos específicos eu tenho apenas 36 questões, o que significa dizer
que eu tenho um maior número de questões para as questões de conhecimento geral. E outro detalhe, ó, administração, 10 questões, o AFO 10, constitucional 8, administrativo 8, e eu não tenho critério de habilitação específico por cada uma dessas disciplinas, eu tenho um critério geral. Eu tenho que ter acertado no mínimo 22 questões, se eu estiver disputando as vagas para ampla concorrência dessas questões de conhecimentos específicos, ou 17 das questões de conhecimento específico se eu estiver disputando as vagas reservadas, tá? E detalhe, eu tenho que ter acertado no mínimo 48 questões ou 38 das vagas reservadas, tá? No total da prova. Agora eu quero mostrar para a área judiciária. Essa é a área administrativa, eu vou mostrar especificamente os critérios para a área judiciária. Mesma coisa, observe aqui que eu mantenho língua portuguesa, legislações e conhecimentos já mantém-se. Direito constitucional e administrativo também faz parte dessa área judiciária. O que diferencia os dois cargos? Direito civil e processo civil, direito penal e processo penal. Perceba que para a área administrativa eu tenho administração geral e pública e tenho o AFO, né, administração orçamentária e financeira, aqui eu tenho processo civil e direito civil, e eu tenho processo penal e direito penal, mesma coisa, o que acontece para outra área de analista. Eu tenho mais peso, um peso maior com relação a essas de conhecimentos gerais. Mais uma vez aqui, língua portuguesa, tópicos de legislação, e aí, agora que eu percebi, aqui tá marcando 42, não são 42 questões, são 44, tem um erro aqui, então, desculpa, mas são 44 questões de conhecimentos gerais. Então, 44 questões de conhecimentos gerais para o analista e eu tenho 36 de conhecimentos específicos. E, mais uma vez, eu tenho apenas previsão de acertos com relação aos conhecimentos gerais, aqui permanece os mesmos valores, tá? 13, 6 e 7 ou 10, 4 e 5. Mas, com relação a esses conhecimentos específicos, o que tem? Não, eu não tenho por disciplinas, eu tenho geral. Então, eu preciso acertar, das 36, eu preciso acertar 22, se eu estiver disputando para ampla concorrência, ou 17 para as reservadas, para as vagas reservadas. Esse é o valor total. E quanto que eu tenho que acertar para ter ser habilitado para figurar nas vagas? Eu tenho que ter acertado no mínimo 48 questões da ampla concorrência ou 38 da prova inteira, né, de conhecimentos de todas as da prova inteira de analista. Então perceba aqui que tem um peso muito grande dessa parte de conhecimentos específicos, o que talvez seja uma boa pedida se você tem a intenção de prestar o técnico analista, porque as disciplinas, tirando o raciocínio lógico, que não cai na parte de analista, que não cai na analista, e ela cai no técnico, lembrando que técnicos são apenas 4 disciplinas, e a prova ela ocorre uma semana depois da prova de analista. Agora, se você ficou interessado e quer prestar esse concurso, a Nova ela tem uma grande oportunidade para você. Ela está oferecendo o curso atualizado pós-edital para técnico do Poder Judiciário com um desconto de 50%. De R$ 525,60 está saindo por 12 de R$ 21,90. Isso mesmo, R$ 262,80 à vista, e é composto de um curso completo e atualizado em videoaulas, plano de estudos, tutoria especializada, áudio e material de aulas para download, professores especialistas e certificado de conclusão. Tudo isso por apenas 12 de R$ 21,90. E onde você acha? Aqui na descrição desse vídeo tem um link para esse curso. E assim finalizo, espero que tenha gostado. Até a próxima e bons estudos!